Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade, né, na reflexão sobre a lição dos Adventistas do sétimo dia, né? E para fazermos isso, eu não posso esquecer de fazer a introdução que é necessário para a garantia do canal, né? Então vamos lá. Lembrando sempre que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de absolutamente ninguém, tá certo? Os meus vídeos aqui são somente a minha visão, a minha interpretação, a minha maneira de entender, o meu prisma, enfim, é uma coisa muito particular minha, depois de 20 anos dentro do sistema religioso no Adventismo, sendo 18 como líder dentro do Adventismo, tá certo? Nada mais que isso. E fazer o quê? Dividir com vocês a minha visão, a maneira que eu enxergo, a maneira que eu interpreto, tá certo? Ah, então ninguém é obrigado a acreditar da maneira que eu acredito, porque isso aqui é somente um compartilhamento, tá certo? Se em algum momento eu uso o nome de alguém, de alguma denominação, e em particular do Adventismo, eu não falo da pessoa em si, tá certo? Eu falo do que ela representa, nada mais que isso, tá certo? E a segunda coisa é, quem sabe fazer você que está assistindo aí o vídeo, raciocinar, pensar, meditar, ponderar, ter uma religião ou uma fé racional e não emocional. Porque a fé ou a religião emocional levam aos extremos, né? E os extremos não é nada legal. Tá bom? É somente isso e nada mais. Lembrando, né, por gentileza, de dar o like, que isso é muito importante para o canal. Não esqueça de dar o like, de compartilhar o vídeo para alguém que você conheça. Comenta aí no vídeo, tá bom? Também é importante vocês comentarem. Quando a plataforma do YouTube vê que esse vídeo ele tem like, ele tem compartilhamento e tem comentários, porque a plataforma vai ver isso e vai pensar assim, né? O algoritmo, né, da plataforma. Poxa, esse vídeo aqui, ele tem alguma relevância. Ele deve ter alguma coisa boa, porque as pessoas estão compartilhando, comentando, dando like. E vai sugerir para as pessoas, tá certo? Nada mais que isso. Você já sabe que o meu canal não me monetiza. Eu não ganho um centavo sequer das monetizações do YouTube, tá bom? Muito bem. Dito isto, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui então, vamos lá. Muito bem, aqui a liçãozinha de quinta-feira, que significa hoje, né? Sexta-feira, tá certo? Por quê? Porque eu deixei atrasar um minutinho, desculpa, deixei atrasar um dia para poder chegar hoje na sexta-feira, não ficar naquela coisa lá de ler parágrafos de livros de Ellen White. Tá certo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Você deve estar assistindo esse vídeo aqui lá por volta das 7h30 da noite, né? 15 para as 8 e tudo mais, tá? Lembrando também que amanhã, sendo sábado, eu não faço, pelo menos no momento eu não estou mais fazendo as lives, né? Então, eu coloco em qualquer horário ali no canal, né? O importante é você ver se você está inscrito no canal, com o sininho acionado para todas né, as postagens, tá certo? Então não precisem mais se preocupar, pelo menos por enquanto, do sábado após as 16 e domingo após as 20 horas. Qualquer horário que eu postar, vocês assistam, ou então o dia que vocês quiserem. Tá certo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Então vamos lá. Vamos à liçãozinha e refletir na lição dos Adventistas do sétimo dia, tá bom? Deixa eu pegar meu lenço aqui, só um instante. O título da lição é O Maior Mandamento. Vamos lá. Eu não quero ler a pergunta, eu já vou na passagem direto. Você já sabe, né? Você não sabe ainda?
Vamos lá, eu não leio a pergunta antes de ler a passagem para não ficar o quê? Influenciado com a pergunta. Então eu leio a passagem, faço a minha reflexão, a minha meditação e trago aqui para compartilhar com vocês. E é, então, só isso, tá certo? Então vamos lá. O maior mandamento. A passagem é Marcos, capítulo 12, dos versos 28 a 34. E nós vamos lá exatamente para isso. Vamos ver aqui. Só que antes, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá bom? Vocês estão vendo aí a minha playlist. Este vídeo aqui gravado, dessa lição, mais do que nunca, seria muito bom vocês, depois de assistir o vídeo, assistir exatamente essas duas séries aqui, ó. Moisés, vocês estão vendo aí, né? Tá piscando, ó. Moisés e logo em seguida Gênesis, ó. Gênesis. Essas duas séries aqui vai ser muito bom para vocês entenderem a minha visão sobre essa liçãozinha aqui de quinta-feira, tá certo? Muito bem. Vamos lá então, vamos à passagem. Marcos capítulo 12, dos versos 28 a 34, tá certo? Vamos lá. E diz assim: você se lembra, né? Ontem nós falamos sobre a ressurreição, aquelas coisas todas, né? Vamos lá, verso 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha devido. Vamos lá, vamos de novo. Aproximou-se dele um dos escribas. Escribas, eu posso ler aqui, líderes religiosos da sua época, que os tinha ouvido disputar, ou seja, conversar aquela parte de ontem e tal, tudo mais. E, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe. Então veja, viu que o Cristo se saiu bem, né, sobre o que lhe foi indagado, aí foram lá e fizeram outra pergunta. Vamos lá. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Aí, no verso 29, e Jesus respondeu-lhe. O primeiro... antes vamos contextualizar. Quem é que perguntou? Foi um hebreu. Hebreu que está debaixo da lei mosaica. Quem é que ouviu a pergunta? Além de todo mundo que estava ao redor, que também está dentro desse contexto, quem ouviu a pergunta é outro hebreu debaixo da lei mosaica. Certo? Então, a pergunta é sobre a lei mosaica. Tudo bem? Tudo certo? É essa contextualização. Hebreus perguntando para um hebreu sobre a lei dos hebreus e ao redor outros hebreus. Tudo bem? Vamos lá. Aí Cristo responde assim: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó humanidade, ouve, ó todos os povos, ouve, ó todas as nações. Não. O Cristo sabia contextualizar perfeitamente, diferentemente o que os líderes religiosos fazem hoje. Então, olha só, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é uma trindade, é um único Deus manifestado em três pessoas, ou são três pessoas manifestadas no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É isso. Primeiro dá para perceber que eles não eram trinitarianos. Cristo, se fossem trinitarianos, né, Cristo teria dito o seguinte: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é composto do Pai, de mim e do Espírito Santo. Não. Olha o que ele responde: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É isso que está escrito nos mandamentos mosaicos. Tá certo? Nem mesmo o verdadeiro evangelho, como também no mandamento mosaico, existe a ideia de uma trindade.
Segunda coisa, o mandamento é ó Israel. Então, são hebreus que perguntaram para um hebreu sobre uma lei dos hebreus e ao redor ouvintes hebreus também. Então, em suma, a resposta é: ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Este é o primeiro grande mandamento da lei mosaica. Tudo bem? Jesus continua: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Aqui Cristo está resumindo os 10 mandamentos? Será? Já tem vídeo aí no canal, alguns, dizendo que Cristo não está resumindo os 2 mandamentos. Ele está respondendo uma pergunta: qual é o primeiro grande mandamento? E agora, Cristo vai dar um bônus para os hebreus. Vai dar um bônus ali. Como? E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes: amar ao Criador, amar a Deus e amar o próximo. Hebreu perguntando para hebreu sobre uma regra dos hebreus e Cristo respondendo dentro da lei dos hebreus. Amarás, porque isso está escrito lá atrás. Amarás a Deus, O Senhor nosso Deus é um único Deus, ó Israel. Amarás ele de toda a tua força, entendimento, coração e tal, tudo mais. E até o próximo como a ti mesmo. Tudo isso está dentro da lei mosaica. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, está aqui, ó. Tá bom? Está tudo aqui. Está aqui no Pentateuco, como você queira chamar. Está aqui na Torá, como você queira chamar. Amarás, ouve Israel, e amarás o teu Deus de todo o teu coração. E o teu próximo como a ti mesmo. Ok? Aí, verso 32, porque a leitura vai até o verso 34. Verso 32. E o escriba, ou o líder religioso, disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus. Ele está errado, tem 3 deuses, um Deus manifestado em 3 pessoas. Não. E que não há outro além dele, não há outro Deus além dele. Verso 33. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Está dizendo que essas 2 posições dos hebreus em relação à lei hebraica valem muito mais do que os sacrifícios que é levado lá no templo. Tudo bem? Por quê? Porque os escribas de maneira alguma iria ousar a falar que ir lá sacrificar um cordeiro é mais importante do que amar a Deus acima de todas as coisas. Jamais ele poderia falar isso. Então ele foi na mesma linha do Cristo. Tudo bem? Verso 34. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não está longe do reino de Deus. Olha isso. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Como é que Cristo fala lá para um líder religioso da sua época que ele não estava longe do reino de Deus? Sabe por quê? Porque olha só, fazer sacrifícios no templo, holocausto, tudo mais, era importante? Muito importante. Porque, ali se vendia, se cambiava esses animais também. O templo também ganhava desse tipo de situação. Então Cristo está dizendo: olha, os 2 mandamentos o maior mandamento é esse. E eu vou te dar um bônus. Existe um segundo. E esses 2 é maior do que qualquer sacrifício e holocausto que é feito lá no templo. Está mexendo no bolso do sistema lá da época dele. E eles tiveram que concordar. Então Cristo agora diz para eles: se você estiver pensando realmente desse jeito, da maneira que eu estou falando, que é mais importante que os sacrifícios e holocaustos, então vocês já estão bem próximo do reino. Estão começando a se desvincular desse sistema nojento. Tá certo? É a minha visão.
Muito bem. Foi até o verso 32, tá certo? Com isso em mente, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento, tá certo? Que Cristo diz aqui. Nós vamos ter que dar uma contextualizada nisso, tá certo? E o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos ler aqui Êxodo, capítulo 20, tá certo? O verso 13. A gente dá um pulinho lá, 20, verso 13. Diz assim, ó. É sobre os mandamentos de Deus. O que está escrito aqui, ó? Além dos outros, além dos 612 preceitos, que são 613. E entre eles está aqui, ó. Não matarás. Tudo bem? Tudo certo? É uma das ordens desse mandamento, você concorda? Certo? Então veja, com isso em mente, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nós vamos ler a passagem de Êxodo capítulo 32, dos versos 1 a 28. Tá bom? Você conhece muito bem essa passagem aqui, mas nós temos que ler devagar, nós temos que ler compassadamente o contexto do amarás o teu próximo, não matarás o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não roubarás o teu próximo, certo? Vamos lá. Vamos ver aqui a partir do verso 1 até o verso 28. Vamos lá. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Lembra? Moisés foi lá com as tábuas, tal, tudo mais, né? Então, eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhes disse: Tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Lembrando que essas ocorrências não é uma ocorrência de 10 minutos, tá bom? Não é o tempo que nós estamos lendo. Existe um tempo aí, né? Veja que quando diz Moisés subiu o monte e voltou, ele ficou 40. Lógico que é um número cabalístico, né? Ele ficou 40 dias e 40 noites. Então não é assim, né? Então, aquele povo viu que Moisés estava demorando. Foi lá para Arão e falou: Arão, o que aconteceu com Moisés, aquele que nos tirou da terra do Egito? Arão, como um líder, o que ele apelou em primeiro lugar? Ele fez um apelo. Ele pensou: esse povo está muito contaminado ainda com o Egito. E eu, como líder, eu vou tentar aplacar, acalmar esse povo. Certo? Vamos lá. Verso 13. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. E ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: Povo de Israel, esses são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Pois bem, aqui está povo de Israel e ninguém aqui em sã consciência, né, principalmente os adventistas, vai falar: não, é povo de Israel, mas nós somos enxertados em Israel. Vamos fazer também bezerros de ouro. É lógico que eu estou fazendo uma metáfora aqui, só para vocês raciocinarem quando está escrito: ó povo de Israel. Então, quem é que fez aquele bezerro de ouro, né? Aquela estátua de ouro que era um bezerro? Foi o povo de Israel, não foi outras nações. Como os mandamentos, ó povo de Israel e não outras nações. Não pode ter dois pesos, duas medidas, tá certo? Então diz assim: povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor.
No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Era uma cerimônia de adoração àquele Deus do bezerro. Eles sabiam do que se tratava, eles viveram lá trocentos anos lá, né, no Egito, sabiam do que se tratava. Vamos lá, verso 7. Veja, vamos prestar bem atenção agora. Então o Senhor disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Verso 8. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram e lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. Agora, não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Deixa eu só parar um minuto aqui, tá bom? Então, Deus agora diz para Moisés, aqui é Deus, tá bom? Para mim não é o Criador, é Deus. Assistindo aquelas duas séries você vai entender. Então veja que agora Deus não está levando em conta aquele povo que foi escravo no Egito, se acostumaram àquelas culturas deles. Muitos acreditavam naquele tipo de cerimônia. Então Deus agora simplesmente vai falar assim, olha, porque eles desobedeceram, foi um momento de desespero, eles estavam como errantes, nômades, num deserto onde tinha nações que é olho por olho, dente por dente. Ficaram desesperados, dizendo, Arão, faça-nos para nós um Deus para nos proteger. Era essa a intenção, para a proteção deles. Estavam amedrontados. Então Deus não leva nada disso em conta. Não, está dizendo, eu vou lá e vou matar todo mundo porque fizeram um bezerro de ouro. Tá bom? Para mim isso já soa muito estranho, mas não tem problema. Vamos lá. Não tem problema no sentido de a gente continuar a leitura. Então, Deus está dizendo para Moisés, Moisés, eu vou acabar com todo mundo ali. Tudo bem? Vou matar todo mundo ali que fizeram isso. Tudo bem? Né? Todo mundo que está vendo? Isso é uma hipérbole, né? É uma figura de linguagem quando fala, olha, eu vou matar todo mundo, mas era todo mundo que estava pegando? Né? Vamos lá. Verso 11. Porém, Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus, e disse, não se esqueça que nesse momento que nós estamos lendo aqui, é o momento em que o Senhor Moisés está escrevendo depois o ocorrido. Não estava acontecendo, ele estava escrevendo, tá? Ó Senhor, então, porém, tá certo? Isso foi escrito depois. O próprio Senhor Moisés escrevendo o ocorrido, tá bom? Vamos lá. Porém, Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus, e ele disse, ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e força, dizendo, aquele povo ignorante, e você com grande poder e força, com o teu braço, você tirou do Egito. Por que você está tão irado com aquele povo ignorante? Verso 12. Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado. Muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Verso 13. Lembra dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quantas estrelas há no céu. Lembra também que prometeste que daria aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Esses dois versos aqui, veja. Moisés,
o bunda perfumada, né? O bunda cheirosa, está chamando a atenção de Deus, está dando uma lição de moral a Deus. Veja, pare para pensar, raciocine. Um ser humano, a criatura, eu estou mergulhado no sistema, tá bom, religioso, para explanar isso. Então, a criatura pecadora, fedida, bumbum fedido igual o meu, se eu ficar 2, 3 dias sem lavar, começa a feder como qualquer bumbum, um bunda fedida dando lição de moral para Deus. Compreende? Por que ele está dando lição de moral para Deus? Oh, Moisés é o bambambam, ele é o Icas das galáxias, né? Tá certo? Agora, será que Deus vai ouvir a sua criatura dando uma lição de moral? Afinal de contas, ele é Deus. Vamos ver? Vamos continuar lendo? Então, o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Mas não está escrito que Deus não volta atrás? Deus não é um homem de duas palavras? Mas Deus facultou. Aí foi o bunda cheirosa, disse, Deus, começou, não faça isso, não faça aquilo e tal, e dando aquela lição de moral em Deus, e aí Deus mudou de ideia. Tudo bem? De qualquer forma, Deus queria matar, agora Deus não vai mais matar, tudo bem? Não se esqueça, Deus ia matar e agora Deus não vai mais matar, Deus mudou de ideia, tudo bem? Vamos continuar lendo, que nós vamos até o verso 28. Então, 14. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Palavra de Deus, palavra de reino volta atrás, imagina desse Deus voltando atrás, né? Verso 15. Moisés desceu do monte, carregando as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos nos 2 lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés, ou seja, Moisés estava descendo, Josué sabia da gritaria lá no arraial e já foi correr ao encontro de Moisés e disse, estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. Moisés disse, não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. O que estou ouvindo é gente cantando. 19. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou furioso. Então, Moisés viu lá o bezerro e o povo fazendo aquele tipo de adoração, cerimônia, e ficou furioso. Moisés ficou furioso. Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as. Então, pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito, queimou-o no fogo e o moeu até virar pó e espalhou o pó na água. Em seguida mandou que o povo de Israel bebesse daquela água. E Moisés, furioso, disse a Arão, o que é que esta gente lhe fez para que você a levasse a cometer esse pecado tão horrível? Então veja que Moisés atribuiu a Arão o pecado daquele povo, o erro, né, daquele povo em fazer o bezerro e ficar lá cantando e dançando e tudo mais, porque Arão era um líder. Ele ficou no lugar de Moisés ali. Então, Moisés pergunta, o que esse povo fez para você fazer uma bobagem dessa? Verso 22, Arão respondeu, não fique com raiva de mim, você sabe como este povo está sempre pronto para fazer o mal. Está falando, olha, o povo saiu lá do arraial, do Egito, detratores, desafeiçoados, assassinos, ladrões, invejosos, cobiçosos.
É disso que Arão está falando para Moisés. Tanto é, Moisés, que você subiu lá para pegar mandamentos, para colocar regra nesse povo. Verso 23. Eles me disseram, eles quem? O povo que estava no Egito, né? Não sabemos o que aconteceu com Moisés, porque Moisés ficou 40 e tantos dias lá, né? Não, 40 dias e 40 noites. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Já não é mais o Deus, aquele homem. Portanto, faça para nós deuses que sejam os nossos líderes. Está vendo? O povo estava com medo. Saíram de uma terra escravos, mas com muros de proteção, e agora estavam nômades, sem muro de proteção. Eles estavam com medo e pediram para que fizesse deuses para protegê-los. Vamos lá, verso 24. Então o povo falou isso para Arão. Arão está dizendo, aí eu mandei que quem tivesse enfeites de ouro os tirasse e me desse. Joguei aqueles enfeites no fogo e saiu este bezerro. Verso 25. Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. Quanto tempo será que durou realmente essa ida de Moisés para lá? Para dizer os seus inimigos estavam zombando deles. Um povo sem eira nem beira, adorando bezerros de ouro e fazendo tudo o que queria. Quanto tempo durou para ter essa frase aqui? Os seus inimigos zombando deles. Verso 26. Então ficou na entrada do acampamento e disse: quem estiver do lado de Deus, o Senhor, que chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés. E ele disse: o Senhor quis matar todos vocês lá no monte, ele falou comigo, mas eu chamei a atenção daquele Deus lá. Eu chamei a atenção, dei uma lição de moral, falei, não faça isso, Senhor, porque aquele povo é ignorante. E Deus se arrependeu, porque ele percebeu que eu tinha razão. Eu tinha mais razão que ele, que é Deus. Vamos ver se é isso que Moisés disse? E então, né, só continuando lá a expressão de Moisés. Então Deus desistiu de matá-los. Deus pediu que fizesse qualquer coisa, menos matá-los. Ou talvez chamasse todo mundo aqui, uma reunião com os líderes, e os líderes, né, os líderes de cada tribo, e os líderes passarem para os seus sublíderes até chegar no povo todo. Será que foi isso que Moisés fez? Porque Moisés chamou a atenção de Deus que queria matar, e Deus, ouvindo lá aquele bunda perfumada, e disse, você está certo, Moisés, eu estou errado. Vamos ver? Verso 27. E ele disse, o Senhor, o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue sua espada e vá pelo acampamento de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus amigos e os seus vizinhos. E o último verso. E os levitas obedeceram à ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Foi isso que Deus falou para Moisés? Moisés, desça lá com a sua... Pede lá para quem estiver do meu lado matar aqueles homens que fizeram tudo aquilo. Mas o gostosão do Arão continuou vivo. O Arão que é o responsável. Você viu Moisés atribuindo ele toda a responsabilidade. Arão deveria também entrar. Arão era da tribo dos levitas, lembra? Chamou os levitas. Né? Então veja, meu irmão, que o não matarás daquele Deus que foi dado, né, os mandamentos, tá certo? Nós estamos aqui em Êxodo capítulo 32. Veja, agora aquele Deus está dizendo que é para matar. Compreende o que eu estou dizendo para vocês aqui, meu irmão? Tem alguma coisa que não está sincronizando. E se não bastasse, William, a linha do tempo é o contrário, tal, porque alguns dizem isso para mim. A linha do tempo da narrativa veio depois e isso, a advertência veio antes, tal. Ah, é? Então a gente pode ir para Números. Números para você que acha isso, tá bom? Vamos lá para Números, capítulo 31,
dos versos de 1 a 7. Diz assim, o Senhor Deus disse a Moisés, disse assim, mande que os israelitas se vinguem do mal que os midianitas lhe fizeram. Você já conhece a história, né, dos midianitas? Lembra que nós vimos no vídeo anterior? Olha, vocês queriam passar por aqui, mas nós não deixamos, e agora vocês tomaram na mão grande, e aí vocês foram lá, tomaram também. Havia uma briga no passado entre eles. Então, vamos lá. Mande que os israelitas se vinguem do mal que os midianitas lhes fizeram. Depois disso, você vai morrer. Então Moisés disse ao povo, preparem homens para a batalha, ataquem os midianitas e se vinguem deles pelo que fizeram contra Deus o Senhor. Cada tribo deve mandar 1000 soldados para esta guerra. Assim, dos milhares dos israelitas foram mandados para cada tribo 1000 soldados armados, 12.000 ao todo. Moisés mandou esses soldados para a batalha, deixado debaixo do comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou também os objetos sagrados e as cornetas para dar aos sinais. Eles atacaram os midianitas, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Gente, vamos lá. Não matarás. E agora a gente vê um Deus mandando matar a torta e a direita. Como é que é isso? É simples. É simples, meu irmão, meu amigo. A passagem que nós lemos sobre Marcos. Vamos voltar aqui a Marcos. Tá bom? Vamos voltar aqui, ó. Marcos, capítulo 12, dos versos... Deixa eu ver aqui. Dos versos 12, de 28 a 34. Veja, aqui que nós lemos, né? Amarás o teu Deus de todas as forças e a teu próximo como a ti mesmo. A palavra próximo, meu irmão, é outro hebreu, não é outro ser humano. Por isso que Cristo lá em João capítulo 13 diz, amarás o teu semelhante. Ele tira o conceito da palavra próximo, que seria outro hebreu, porque isso eles já tinham como mandamento. E coloca a palavra semelhante, que quer dizer outro ser humano. Tá certo? Então, o Cristo, primeiro, não resumiu lei nenhuma. Segundo, ele estava dizendo que estava na lei de Moisés. Amarás teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. É isso que a lei dizia. Qual próximo? Outro ser humano? Não, outro hebreu, porque você viu que esse mesmo Deus mandou matar ali da tribo de Israel quase 3.000 pessoas no episódio do bezerro de ouro. E em relação aos midianitas, né, o que diz a passagem? Veja aqui, ó. E atacaram os midianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés e mataram todos. Ué, e cadê o mandamento não matarás? É porque tudo dos 613 preceitos, absolutamente tudo, tem a ver somente com o povo hebreu. Tá certo? Muito bem. Devidamente contextualizado, agora nós vamos ver a perguntinha da lição. Vamos ver. Voltando aqui, vamos lá. Que pergunta profunda fez o amigável escriba? E que resposta Jesus deu a ele? Bom, a pergunta foi para tentar pegar Cristo em algum momento ali, né? E Cristo deu uma resposta de um hebreu, fazendo uma pergunta para outro hebreu sobre uma lei dos hebreus, e só acrescentou um segundo mandamento e disse que isso é muito mais importante que os sacrifícios, ofertas, aquelas coisas todas, né? Que o templo também ganhava com aquilo. E o escriba disse, ó, disseste bem, é muito mais importante mesmo. Ele nunca, jamais iria dizer que as ofertas são tão importantes quanto amar a Deus e até o próximo, que seria outro hebreu. Aí Cristo percebeu, né, a malícia dele, disse assim, ó, você está perto do reino. Não está no reino, mas está perto. Tá certo? Vamos lá.
Vamos ver agora o comentário devidamente contextualizado. Vamos ver o comentário. Diz assim: até agora, no Evangelho de Marcos, a maioria dos líderes, com poucas exceções, era hostil a Jesus, especialmente em Jerusalém, onde ele confrontou a liderança a respeito da adoração no templo, que estava no centro do judaísmo. Assim, o fato de um escriba ouvir as disputas e apreciar a resposta de Jesus mostra uma honestidade e coragem diante da hostilidade prevalecente contra Jesus. Deixa eu só parar um minuto aqui, olha. Eu vou ler de novo essa sentença. Até agora, no Evangelho de Marcos, a maioria dos líderes, com poucas exceções, era hostil a Jesus. Então, a maioria brigava com Jesus. Especialmente em Jerusalém, onde ele confrontou a liderança a respeito da adoração ao templo. Veja, Cristo era hostil porque havia uma o quê? Adoração no templo. Entendeu como eles dão tiro no próprio pé? Entende, meu irmão, minha irmã? Cristo era considerado hostil por causa que eles adoravam lá no templo. Continuando. Seria mais fácil observar de longe em vez de se aproximar de Jesus. Mas aqui, o homem não fez isso. O líder religioso foi ao centro da religião, ao perguntar qual dos mandamentos é o mais importante. Jesus respondeu com simplicidade e clareza, citando o Shema, a confissão de fé do judaísmo. O maior mandamento, segundo Jesus, é amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força. E, segundo Jesus, o que está na lei de Moisés. Isto é, com a totalidade de quem somos. Jesus deu um bônus. Opa, eu falei isso primeiro, hein? Jesus deu um bônus ao escriba ao apresentar o segundo mandamento mais importante, citando novamente o Antigo Testamento, que fala sobre amar o próximo como a si mesmo. Você aprendeu, né? Quando você ler a palavra próximo como a ti mesmo, está falando outro hebreu. Alguns se perguntam como é possível ordenar o amor. O contexto cultural do mandamento em Deuteronômio nos ajuda a entender essa questão. É claro que é impossível. Nos preceitos mosaicos não está dizendo, nos 10 mandamentos, não está dizendo ame. E quando fala amor nos 613 preceitos, é em relação a outro hebreu e não em relação à humanidade. Alguns se perguntam como é possível ordenar o amor, né? O contexto cultural do mandamento em Deuteronômio nos ajuda a entender essa questão. A linguagem vem de tratados da antiguidade realizados entre duas pessoas ou grupos de pessoas. Nesse contexto, o termo amor se refere a ser fiel aos requisitos do tratado, cumprindo-os com fidelidade. Isso, ó Israel! Ó Israel! Então, se está matando outra pessoa fora de ó Israel, não está se quebrando nenhum tratado. Entende? Ó, que eles estão fazendo no próprio pé, só que os adventistas não enxergam isso, né? Assim, embora não exclua o conceito do afeto profundo entre as partes, o amor está muito mais conectado em ação do que demonstra em essa lealdade. O líder religioso foi honesto, viu a clareza e simplicidade da resposta de Jesus e a confirmou. Podemos imaginar o olhar de descanso e aprovação dos líderes religiosos, uma vez que o escriba honestamente disse que a resposta de Jesus era válida, algo que ninguém mais estava disposto a fazer. Jesus também elogiou o escriba por sua resposta honesta, dizendo que ele não estava longe do reino de Deus. Mas não estar muito longe do reino não significa estar dentro dele, foi o que eu também já falei. O escriba ainda precisava reconhecer quem era Jesus e segui-lo, isto é, dar mais um passo na jornada da fé. A perguntinha para reflexão, vamos ver se vale a pena. De que maneira é possível amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos? A cruz seria a chave para isso? A cruz é amar ao Criador e amar outro ser humano. A lei mosaica é amar o próximo, outro hebreu. Então não tem como. Tá certo? Muito bem, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Legal que vocês vieram até aqui. Podem deixar o comentário, dê o like, compartilhe, tá certo? Que eu vou lá e respondo para vocês. Tá bom?
Legal. Um abraço a todos, fiquem na paz. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Até lá.